Oi, gente, sejam todos e todas muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Aini. Eu vou dividir esse vídeo em 3 partes. Primeira semana, segunda e terceira semana e como eu tô me sentindo atualmente, para compartilhar com vocês como foi a minha recuperação pós cirurgia de miomectomia. Então vamos lá, vamos conversar sobre isso. E aí, assim, só para contextualizar, a cirurgia que eu fiz foi uma miomectomia, tipo cesárea. Foram retirados 4 miomas, 3 de 7 centímetros e um mioma de 11 centímetros. O cirurgião que fez a minha cirurgia foi um homem e esse cirurgião me deu 40 dias de atestado. 40 dias corridos de atestado médico. Inclusive, eu fiz um vídeo completo aqui no meu canal falando sobre a experiência, de como que eu me senti, enfim, todos os detalhes nesse vídeo aqui que eu vou deixar aqui pra você assistir se você ainda não assistiu. Então vamos lá, na primeira semana, gente, eu senti muita dor. Eu até comentei aqui no meu canal, no outro vídeo, que eu realmente estava com muita dor, minha barriga doía demais, e eu não conseguia sentar, eu não conseguia rir, eu não conseguia respirar. E foi aí que eu descobri, inclusive, que a gente usa o abdômen pra respirar, pra fazer grande parte das coisas que a gente faz, e às vezes a gente nem dá tanta importância assim. E aí, assim, nessa primeira semana, não tem muito que você possa fazer, a não ser dormir. Eu dormia muito, eu só ia ao banheiro pra fazer as minhas necessidades básicas, escovar dente, tomar banho, e enfim, não fiz muitas coisas, porque realmente não tem muito o que fazer, você vai ficar na cama mesmo. E o ideal é que você fique na cama mesmo pra você se recuperar, porque o seu corpo, ele está fragilizado. E aí, gente, assim, coisas que me ajudaram na primeira semana pra que eu me recuperasse bem. A primeira coisa é comprar um suporte de cama, para tanto usar o computador em cima da cama, quanto para você poder tomar café, almoçar. Então foi um investimento muito interessante durante esse período e que eu, inclusive, mesmo já estando 100% recuperada, assim, né, 90%, eu me sinto bem usando esse suporte ainda. Então eu acho que não foi um investimento mal aplicado. A segunda coisa foi esse roupão aqui. Esse roupão também foi um bom investimento, porque eu só usava o roupão. Então, ou você investe num roupão, que é a minha sugestão, ou você investe num baby doll, enfim, numa camisolinha vestidinho, sabe? Que aí você vai se sentir mais confortável pra você ficar na cama durante a maior parte do tempo, mas sem sentir aquele desconforto, né, de dor na barriga, abdominal, enfim. Aquela coisa incomodando no corpo, né? Eu gosto de ficar o mais livre possível. Uma outra dica, assim, que não é necessariamente uma dica física, né, não é um objeto, é muito difícil você levantar da cama quando você está com o abdômen machucado, né, enfim, aquela sensação de dor. Então, o que a gente fazia, eu e o Ulisses, que é a pessoa que estava me ajudando aqui, eu colocar o meu braço pelo pescoço dele, como se eu fosse fazer uma chave de braço, não sei exatamente como explicar, porque ele não tá aqui agora, então não tem como demonstrar. Mas eu fazia, tipo, uma chave de braço nele, assim, no pescoço, e ele me puxava. E aí eu deixava o meu corpo para que eu não fizesse força abdominal. Porque essa força abdominal é que faz você sentir dor. Então, enfim, essa manobra deu muito certo para mim, porque aí eu não fiz muita força. Às vezes, no início, não vou mentir para vocês que eu tentava levantar sozinha, de lado, enfim. Mas eu não recomendo. Não recomendo porque provavelmente vai doer bastante. E isso pode gerar algum tipo de complicação para você. E por fim, uma coisa que eu percebi ao longo dessa primeira semana é que minha pele ficou muito oleosa pós-cirurgia. Ela ficou muito, muito oleosa e aí acabaram me dando algumas espinhas e eu já sabia que isso ia acontecer por conta mesmo do estresse e por conta do corpo mesmo reagir, né, enfim, aos medicamentos que eu estava tomando. Então, eu não me importei, mas eu sempre usava água de arroz ou algum tipo de... Como eu ficava muito deitada, não dava pra lavar o rosto com frequência. E eu nem indico também. Eu já fiz alguns vídeos falando sobre isso, eu vou deixar aqui pra você assistir também, se você ainda não assistiu. Na segunda e na terceira semana, eu tive uma evolução, assim, gradual, mas foi uma evolução interessante. Porque eu já conseguia me levantar sozinha, eu já não me sentia tão fadigada, eu já não sentia tantas dores pra levantar. Conseguia fazer algumas atividades simples no meu dia a dia, como limpar os móveis, lavar vasilha, estender roupa, sem levantar muitos braços também, que não é bom. Enfim, mas eu já conseguia fazer alguns movimentos que antes eu não conseguia, porque aqui doía tudo. Então, eu já conseguia fazer alguns movimentos e aí fui entendendo meu corpo. E também tentei fazer algumas caminhadas aqui no prédio onde eu moro. Mas, assim, não recomendo no primeiro momento. Na segunda, terceira semana, não recomendo. Porque eu me senti muito cansada. Foi bom, porque eu consegui sair um pouco de casa. Porque também ficar em casa o dia todo é bem complicado, né? Mas eu fiquei feliz porque eu já conseguia fazer esses movimentos, mesmo que mínimos, né? Coisas que me ajudaram na segunda e na terceira semana. Assistir todas as séries, filmes, tudo que eu queria assistir. Inclusive relembrar os filmes clássicos que eu amo.
amo, por exemplo, Matrix. Eu sou apaixonada pela trilogia, né? Agora existe um quarto filme, mas eu assisti todos os filmes da Matrix, assisti Piratas do Caribe, assisti Senhor e Senhora Smith também, que é muito bom, que eu gostei bastante. Enfim, fui assistindo e foi bem legal, porque aí você descansa a mente, descansa a cabeça. A segunda coisa é ler livros que você tenha vontade de ler, mas às vezes é um livro mais difícil de ler, enfim, que te demanda uma certa energia. Como você tá ali sem nada pra fazer, a única opção que você tem é ler um livro. Então, eu te indico a colocar o livro pra jogo também e ler o que você tem vontade. A terceira coisa é fazer trabalhos manuais. Então, eu fazia muito macramê, desenhar, escrever, fazer crochê, qualquer coisa que você acha que pode te distrair nesse período. E é muito legal também porque, querendo ou não, dependendo do que você for fazer, isso pode te ajudar a descobrir um hobby novo. Então, essa ideia foi legal e eu gostei de aplicar. E aí, nessa segunda, terceira semana, eu comecei a fazer curativos. Eu fiz curativos usando esse antisséptico aqui, dessa marca. Eu vou deixar aqui na descrição para você, se você quiser comprar. Mas se você for em qualquer farmácia e pedir um antisséptico, ao invés de comprar o soro, mas se você só tiver condições de comprar o soro, compre o soro também, mas isso aqui é bem baratinho, vale super a pena. A outra dica é comprar esse tipo de... Eu esqueci o nome disso, mas eu usei pouco, eu usei mais gaze. É legal você não encostar na gaze. A pessoa que for fazer o curativo, o ideal é ela não encostar, né, a mão, né, na gaze. Sempre lavar as mãos antes de tocar nela, enfim, para não infeccionar nem nada. E a minha mãe, tadinha, minha mãe trabalhou muitos anos na área da enfermagem, e aí ela fez um vídeo para mim me ensinando como que tinha que limpar. E aí o que você pode fazer é, por exemplo, aqui tá o corte. Aí você vai limpar de cima para baixo e baixo para cima. E aí, quando você for passar a gaze para limpar, você faz esse movimento de limpar de baixo para cima, de cima para baixo. E aí você vai limpando ele assim, depois você coloca as gases aqui, deixa tampadinho. E aí sem tampar muito também para não deixar o machucado ali muito abafado, né? E sempre deixar sequinho, sempre limpando, verificando. E aí se tiver vermelho, se tiver algum tipo de alteração, é importante você consultar o seu médico cirurgião, ou a sua médica, no caso. E a principal dica é, não compre isso daqui. Isso aqui é um micropore e, assim, ele machuca muito, mesmo lá tirando do banho. E usei muito pouco, justamente para não machucar minha pele. Quando você tira ele arranca, sabe, um pedaço da pele. É horrível. E aí, na terceira semana, eu já parei de usar curativo. Quando eu vi que o machucado tava ok, eu parei. Não vou usar mais não. Porque tava machucando, sabe? Então, enfim, não achei que valeu a pena comprar isso aqui. Mas deve ter na farmácia algum outro tipo de micropole que não machuque. Aí você tem que pesquisar pra ver. Mas, enfim, não use, porque senão pode te machucar. Atualmente, eu tô me sentindo bem, 90% bem. Eu ainda me sinto cansada, ainda me sinto um pouco fadigada, mas nada que o tempo não resolva. Eu fui numa consulta médica com o médico cirurgião e fui também numa consulta com a ginecologista, e eles me disseram que isso é super normal, que esse cansaço que a gente sente é normal. E uma coisa que eu falei pra ele que eu tô sentindo é uma dormência no corte. E ele falou que isso é normal porque no momento do corte ele disse que rompeu algumas ligações nervosas na região. Então é por isso que a gente sente essa dormênciazinha, que existem pessoas que sentem essa dormência pro resto da vida, mas ela não é tão incômoda, assim, não causa nenhum tipo de dor. E aí eu fiquei mais tranquila, porque eu tava começando a ficar incomodada com esse trem dormente aqui, mas foi bem tranquilo. E uma outra coisa que eu falei com ele, que eu tô com uma pochetinha, ela fica acima do corte, e ele falou que também é normal essa pochete, esse acúmulo de gordura nessa região. Ele falou que com dieta e com exercício físico resolve, então fica tranquila se você tiver com essa pochetinha também, tá tudo bem. Uma coisa que eu comecei a fazer pra diminuir esse inchaço que tava me incomodando é parar de tomar café, porque segundo ele, o café é um pouco inflamatório, e aí eu comecei a substituir o café pelo chá. Eu acho que o chá me ajudou bastante, até pra diminuir também o consumo de café em excesso e também pra diminuir essa inflamação. Agora vamos às perguntas de vocês. Eu deixei aqui no meu canal, no meu YouTube, um post pedindo pra vocês mandarem perguntas pra eu poder responder aqui, então eu vou responder as perguntas que as pessoas me fizeram. E as dúvidas também que surgiram ao longo desse período nos comentários dos outros vídeos. Então, vamos à primeira pergunta. A primeira pergunta foi como foi a minha menstruação após a cirurgia. E assim, foi muito tranquila, de verdade. Eu não senti dor, não senti cólicas menstruais em excesso. Claro, né, que senti um pouco de dor, porque meu corpo estava fragilizado, mas nada demais. Foi bem tranquilo mesmo, de verdade. E o fluxo também foi tranquilo. Inclusive, eu já falei sobre esse aplicativo várias vezes aqui, e vou repetir porque eu acho que pode te ajudar muito, como me ajudou. Ele se chama Flo.
é um aplicativo para você verificar como que tá o seu ciclo menstrual, quanto tempo é o seu ciclo, quais são os sintomas que você tem, quais são as suas dores, né, durante esse período, e aí você consegue registrar tudo nesse aplicativo. Isso me deixou bem feliz também, porque não houve alteração. E obrigada pela pergunta, Diane. A segunda pergunta foi da Caixas da Melissa, e ela falou que tá curiosa para saber se eu tô tomando algum medicamento para dor, porque ela sempre vê meus vídeos e me vê bem. E não tô tomando nenhum medicamento. Na verdade, gente, eu não gosto de tomar remédio. Se eu pudesse evitar o remédio o máximo que eu puder, eu vou evitar. Eu só tomo remédio em últimos casos mesmo. Então, eu não tô tomando nenhum medicamento. E toda vez que eu sinto uma dorzinha, porque acontece, eu não sei se vocês sentem assim também, mas parece que a gente tem umas fisgadas, assim, do nada me dá umas fisgadas. Principalmente quando eu tô fazendo exercício, ou quando eu tô andando, ou quando tem mudança de temperatura também. Eu sinto umas fisgadas na região do corte. Realmente é bem desconfortável, mas eu não tomo remédio. Eu só tomo remédio se eu estiver sentindo muita dor, se eu estiver morrendo, que não é o caso, graças a Deus. Então tá tudo bem e não tô tomando nenhum medicamento. A próxima pergunta é da Jéssica e ela perguntou como eu descobri o mioma, como foram os exames, né, para diagnosticar o mioma, como foi a preparação para a cirurgia, se houve muita demora entre a descoberta do mioma e a cirurgia e se há a possibilidade do mioma voltar. Então vamos lá. Obrigada pela pergunta. Eu descobri o mioma fazendo exames de rotina e porque eu, às vezes deitada na cama, eu sentia minha barriga inchar, principalmente quando eu acordava. Ela inchava muito e parecia que eu tinha um bebê mesmo, sabe? Era uma sensação bem estranha e eu sempre gostei de ir na ginecologista, sempre gostei de saber como que tá meu corpo, sempre gostei disso. Por incrível que pareça, eu tenho umas coisas assim de gostar de menstruar, de gostar de ir na ginecologista, eu gosto de entender meu corpo, enfim. Quando eu fui a primeira vez na ginecologista, para entender o que estava acontecendo com relação a essa questão do mioma, ela disse que não precisava tirar o mioma, que era para eu esperar, né? Então, assim, pode ser que ele não cresça, pode ser que ele desapareça. Então, vamos esperar mais um pouco para que, se por acaso ele estiver bem grande, aí você tira. E aí, assim, respondendo a pergunta se houve demora, houve sim. Uma demora entre fazer os exames e fazer a cirurgia foi de pelo menos uns 7 anos. Ela também perguntou se há a possibilidade, né, do mioma voltar. E sim, há possibilidade, porque é uma questão genética, segundo os médicos, e isso pode acontecer de novo. Mas eu tô bem tranquila, porque se acontecer de voltar, eu vou tirar. Então, enfim, não tem muito o que fazer. A próxima pergunta foi do André de Jesus, meu pai. Ele perguntou se tem alguma dificuldade de engravidar após a cirurgia. E não tem dificuldade de engravidar, mas você precisa esperar um período de 1 ano. Então, passados 1 ano, você vai na ginecologista de novo para saber se tá tudo bem e fala, olha, agora eu quero engravidar, como que eu faço? Enfim, e aí você faz o tratamento para poder começar, na verdade, né? Ou, se não for o teu caso fazer tratamento, você tira o anticoncepcional. No meu caso, como é o DIU, eu tiraria o DIU. Obrigada pela pergunta. A próxima pergunta é do Denner, que também é meu irmão. Ele perguntou se eu como ficou a minha mobilidade pós-cirurgia. E aí, como eu falei, ficou tranquila. Assim, no primeiro momento foi bem difícil, bem complicado. Mas depois foi tranquilo. Agora eu já consigo fazer yoga, já consigo fazer. No último vídeo eu falei que a minha maior tristeza era não conseguir respirar direito. Então, agora tá tudo certo. Obrigada pela pergunta. Eu sou o Denão. A próxima pergunta é da Cida, e ela perguntou como que fica o útero depois da cirurgia, né, de miomectomia. E fica normal. Segundo o cirurgião, quando ele vai tirar o mioma do útero, se for intramural, se for dentro do útero, ele tira o mioma, depois deixa o útero preservado. Se você quiser tirar o útero, quiser tirar tudo, se você já teve filhos e não quer mais ter útero, você pode tirar. Mas, no meu caso, eu não quis, porque futuramente pode ser que eu tenha vontade de ter filhos, então eu decidi não mexer no meu útero. E aí, o que eu vou fazer agora é um exame que a minha ginecologista pediu, uma ultrassonografia, pra saber se tá tudo bem, se o meu útero tá ok, se o meu mioma tá ok, se o meu... Mioma não, pelo amor de Deus, gente. Se o meu DIU tá localizado direitinho no lugar certo. E é isso, tá tudo bem. Obrigada pela pergunta. Uma outra pergunta também que eu recebi é se eu usei uma meia de compressão antitrombose durante o meu pós-operatório. E não usei, mas pode ser que o seu médico te indique. Então, se o seu médico te indicar, use, mas no meu caso, não precisei usar. A próxima pergunta é com quanto tempo eu voltei a trabalhar? Eu voltei a trabalhar após 40 dias, 42 dias. Como eu trabalho sentada, eu não faço muito esforço, né, físico, digamos assim, tem sido tranquilo. Confesso pra vocês que eu tenho evitado ir pro trabalho com calça jeans, porque me machuca muito, tem me machucado bastante. Porque em casa, né, você tá de roupão, tá mais tranquilo, assim, mais confortável, então é bem tranquilo. Agora no trabalho não tem como você ficar de roupão, né? Mas eu tenho evitado e tenho usado mais vestidos, tentado usar mais calças larguinhas,
bolinhas, principalmente na barriga, como essa daqui, por exemplo. Acabei entrando pela Caixa, né? E foi um processo muito tranquilo mesmo, assim. A empresa que eu trabalho, ela fez todo o processo, né, de encaminhar meus documentos pra Caixa, marcou a perícia, eu fiz a perícia e aí eu voltei. Mas o que você pode fazer, caso de repente o seu médico te dê 15 dias, por exemplo, e você estiver sentindo dor, é você realmente pedir pro médico te dar mais dias de atestado. Tem uma colega, inclusive, do meu trabalho, que também fez a miomectomia e o médico dela deu 15 dias. Ela falou que urrava de dor, que ela sentia muita dor e que ela foi trabalhar normalmente. Então, assim, depende de caso para caso. No meu caso, eu precisei de 40 dias, no mínimo, para me recuperar 100%, sabe? Poder pegar trânsito, metrô, ônibus, enfim, que é a minha rotina aqui, né, de trabalho CLT. Então, isso vai depender da sua realidade, mas o que você puder fazer para ficar em casa, eu te aconselho que você faça, pelo menos nesse período de 40 dias, porque é o período realmente que o seu corpo vai ter para se recuperar bem e você se sentir bem para viver a sua vida a partir disso. Uma outra pergunta também, de uma moça que perguntou se eu precisei tomar algum medicamento antes de fazer a cirurgia. E não precisei tomar nenhum tipo de medicamento. Inclusive, o médico falou que dependendo do medicamento que a sua médica te indicar, ele vai ter o objetivo de secar o seu mioma, porque esse medicamento, ele pode, dependendo do medicamento, ele pode gerar uma menopausa precoce, porque isso pode te prejudicar ao invés de te ajudar, sabe? Enfim, se você tem mais perguntas, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer o máximo que eu puder para responder, para pesquisar e perguntar até para ginecologista para te ajudar. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir e de se inscrever também no meu canal. E é isso, um beijo e até o próximo encontro. Tchau!